Fala galera, tudo bom? Bom, mais um episódio aqui do Bicast Profissões, um projeto que foi pensado aí para ajudá-los na tomada de decisão, para vocês conseguirem tirar as suas dúvidas, né? Pensar um pouquinho mais sobre algumas profissões. E no caso de hoje, o nosso episódio é sobre arquitetura e urbanismo. E para isso a gente está com o nosso ex-aluno aqui, o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, gente? Sou o Lucas, me formo agora em 2023 na PUC, em arquitetura e urbanismo. Comecei lá em 2018 e estou aqui hoje para falar um pouquinho do meu curso e como é que foi essa trajetória da faculdade. É isso. Bom, Lucas, é um prazer te receber aqui num AZ muito diferente, um AZ que cresceu pra caramba, né? Quando você saiu do AZ, Lucas se formou com a gente em 17. Fez o terceiro ano, fez o ensino médio completo com a gente, na verdade, né? Isso, é. 15, 16, 17. Lucas foi meu aluno, inclusive, então a gente já tinha esse contato. Quando eu pensei em arquitetura, eu pensei no Lucas, até porque faz parte do nosso projeto trazer ex-alunos, né, que viveram o AZ para falar um pouquinho como é que foi a sua preparação também, né, olhar um pouquinho para antes da faculdade, porque aí com certeza muitos dos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo vão se identificar, né, até porque o projeto pedagógico do AZ não mudou tanto de lá para cá. E falar um pouquinho, cara, do desenrolar da faculdade, falar um pouquinho do mercado de trabalho, porque, de fato, você está se formando agora, a gente está gravando aqui em dezembro de 2023, então o Lucas está se formando agora, de fato. Então, provavelmente, quando você nos assistir, o Lucas já estará formado. Então, de fato, a gente tem muito a contribuir, assim, para a galera que está na dúvida, para a galera que está olhando ali para a arquitetura, né, de repente... olhar para um curso que está na dúvida ali, não sei se eu faço ou não faço, queria saber um pouquinho mais sobre arquitetura, né? Às vezes a gente, quando conversa um pouco sobre, muita gente descobre que tem muito mais coisa do que realmente eles pensavam, né? Então, um prazerzão te ver aqui de novo. Prazer é meu. Então, vamos lá, assim, Lucas. Você estava no AZ 2015, 16, 17, e eu queria saber primeiro, assim... como é que foi a tomada de decisão em arquitetura? Você sempre pensou nisso? Foi uma coisa que só chegou a você no terceiro ano? Ao longo do seu ensino médio, você já tinha pelo menos essa ideia? Como é que foi esse processo? Então, eu sempre gostei de arquitetura, sempre me interessei assim, por decoração, Eu, quando era criança, sempre gostava daqueles brinquedos de Lego, assim, gostava muito de Lego. Minha mãe, meus pais também sempre me incentivaram, assim, nesse sentido. Então, eu já fui na escola, eu já fui desenvolvendo isso e já fui criando mais gosto e me aprofundando mais. E aí, quando chegou no ensino médio, eu já tinha essa convicção, né? Não, vou fazer arquitetura, isso que eu quero, assim, para mim mesmo, que me encanta, né? E aí foi isso. Aí eu realmente cheguei a fazer a orientação vocacional aqui do próprio AZ, né? Que tinha eles disponibilizavam, e aí realmente deu a resposta foi arquitetura, e eu falei, não, então é isso mesmo, tem que fazer, e é isso, assim. E foi bem consolidado. Você chegou a pensar em outras coisas? Em alguns momentos eu já pensei no design, assim, como uma segunda opção, já foi uma ideia, assim, mas não... O meu foco mesmo era a arquitetura, assim, eu acho que o design não ia me agregar, né? Me preencher tanto quanto a arquitetura, assim, então... É um ponto que a gente vai abordar aí, vamos trabalhar isso, porque eu sei que tem dúvida aí sobre isso, sobre, de fato, a arquitetura e outras possibilidades ali mais próximas. Terceiro ano, então, você entrou no terceiro ano já com o objetivo de arquitetura. Você entrou isso, sabendo que o teu foco de estudo era para arquitetura. Era para arquitetura. Você considera que isso te ajudou, assim, entrar no terceiro ano já sabendo o que vai fazer, para se organizar, para estudar, para focar, isso te ajudou? Sim, totalmente. Sim. Eu, antes de saber, de definir, né, que era arquitetura, eu não tinha tanta esse norte. Assim, aí no terceiro ano, quando eu de fato falei, não, vou para arquitetura, eu comecei a estudar mais para isso, principalmente para a PUC, né, que eu já sabia que eu queria entrar para a PUC, então eu estudei muito, fiquei muito nas monitorias, né, de tarde, toda semana eu ficava. E a gente estudava muito para as provas específicas, né, discursivas da PUC, que entravam lá no grupo de arquitetura, que agora eu nem me lembro qual era, mas... Arquitetura grupo 2, geografia e história, português e redação para todo mundo, né? Isso. Mas fazia parte do grupo 2 ali das discursivas, que tem um peso maior, né? E aí era geografia e história e a gente... Dependendo da faculdade, entra história e matemática. Dependendo em outras universidades, né?
Mas na PUC acaba entrando como grupo 2. Então, você sabendo disso, você já conseguiu planejar melhor o teu terceiro ano Isso, ali, né? Pra focar naquilo que era mais importante para você. Já foquei nisso. Tá. E aí, quando você fez o terceiro ano, em 2017, você faz o vestibular da PUC, passa pra PUC, e esse já era um objetivo seu, assim, você já olhava pra PUC com bons olhos ali, fazer faculdade na PUC, como é que foi isso? Sim, eu tinha conhecidos, assim, né, que estudaram na PUC e pelo que eu ouvia dizer, né, no meu grupo, no meu ciclo, assim, eu tinha esse interesse, assim, pela PUC, principalmente, né, em arquitetura, que a gente tem muitas ferramentas lá, né, pra gente disponíveis, assim, a gente tem a maqueteria, a gente tem as salas de arquitetura, tem as pranchetas, enfim, que dão todo o suporte, assim, de material mesmo, né, de ferramenta pra gente estudar, e isso foi, assim, um diferencial pra mim, eu acho, em comparação com as outras universidades. Então, você passa pra PUC, vai pra PUC e entra na PUC em 2018. Em 2018. Tá. E o nome do curso é Arquitetura e Urbanismo. Isso. Entra lá, e aí, como é que foi a faculdade em si? Você, assim, a PUC, por ser uma universidade particular e uma universidade de referência, a gente tem um lado acadêmico, né, que a gente percebe que é forte dentro da PUC, e tem uma infraestrutura, né, que também chama atenção ali quando a gente compara com as outras. Assim. Como é que foi a faculdade, quando você entrou lá, tuas percepções ali, ou pelo menos, né, entrei na PUC e aí, assim, como é que foi essa relação? De cara foi um pouco... A gente ficou um pouco assustado, né, tipo, saindo da escola e tal, aquela coisa... mas é normal, e aí... Não tem mais o coordenador acadêmico para fazer o meu planejamento de estudo. Exatamente. Eu tô livre, né? Tô solto, vou ter que estudar aqui por conta própria, ver o que eu gosto, enfim, mas como eu disse, assim, né? A PUC deu todo esse suporte da maqueteria, dos materiais, das ferramentas que a gente precisava para estudar, né? E para aprender. E foi muito dividido, assim, eu tinha muitas dúvidas, assim, com relação à grade, tipo, como iam ser as matérias, né? Porque a gente lê lá o nome da matéria, mas como é que é, né? Aquilo, tipo... pra gente que não tem muita noção, né? E aí, na PUC é bem dividido, assim, entre as matérias de teoria e história e as matérias de exatas, né? Física, então tem bastante física, tem sistemas estruturais, né? Que é uma parte que já fala muito, né? Conversa muito com engenharia civil. E além disso, a gente tem muito tempo de projeto, né? Também, que eu acho que esse é o grande foco da PUC, assim, a gente tem 12 horas de semanais de projeto, né? Que é a disciplina de projeto, que a gente, de fato, tem que projetar algo, né? Algum projeto, e tem todos os conceitos por trás, enfim. E é onde a gente aplica na prática tudo que a gente aprende, né? Nas outras disciplinas e durante o curso, assim. Então, essa foi a minha grande novidade, assim, eu acho. Sim. Porque é interessante, Lucas, porque eu acho que é uma dúvida da maioria das pessoas, ou uma curiosidade, pelo menos, porque... A arquitetura e urbanismo, em determinado momento, ela vai conversar com a história, porque você vai estudar a história da arquitetura, os projetos, as escolas, né? Como é que isso foi mudando ao longo do tempo e tal. E aí você vai tendo os projetos arquitetônicos na cidade em momentos diferentes, com características diferentes. Conversa muito com a geografia, porque tem toda uma parte de urbanismo e você pensa na cidade. Mas você acabou de me falar algo que chamou atenção, assim. Você conversa com a física também, né? Quando você pensa nos projetos, quando você pensa em obras, que conversa com a engenharia civil. Então, é um curso que passeia por todas essas áreas. Assim, você tem que olhar para todos esses lados. Todos esses lados, de fato, assim, é um curso que é bem né? Disciplinar assim. Mesmo. Ele tem diferentes raízes, assim, diferentes enfoques e a faculdade, eu achei que a PUC, assim, contemplou bem todos esses aspectos, assim, eu acho que... Você tem uma parte mais história mesmo? Tem uma parte história. Parte mais matemática? A gente tem disciplinas de cultura brasileira, tem disciplinas de sociologia, e ao mesmo tempo disciplinas de engenharia, de sistemas de obras, de montar cronograma de obra, então é tudo bem completo, assim. Você entra... Nessa parte geográfica de planejamento de cidade? Entra também. A gente teve uma matéria de planejamento urbano também, toda essa parte que fala muito com geografia também, sim. né? Então...
E ao mesmo tempo, o que você planeja lá tem que ficar em pé, então entra a física ali com as suas forças. Exatamente. É interessante, né? Porque é isso, não é um curso de humanas ou um curso de exatas. Ele tá no meio do caminho ali. Tá bem no meio do caminho, E essas disciplinas, assim, dentro da PUC, você vê que a PUC ela tem algum direcionamento mais específico dentro da arquitetura. E pelo que você tem de experiência aí com outros colegas, com, né, informações aí do mercado, as faculdades têm muita diferença metodológica, assim, diferença de foco dentro da arquitetura, objetivos diferentes de formação? Tem. Eu vejo que, assim, conversando muito com os meus amigos, né, e um pouco que a gente aprende assim, no meio, eu vi que, por exemplo, a UFRJ, né, a FAO, ela nasceu da Escola de Belas Artes. Então, nos primeiros períodos ali, eles têm muito foco em desenho de observação, em desenho, à mão mesmo, né, mão livre, perspectiva. Então, tem muito essa parte mais artística, pelo menos ali nos primeiros períodos na UFRJ. A UF, por exemplo, ela tem um foco muito grande nas matérias mais para engenharia civil, mais para física, né, para exatas. Então, quem se identifica mais com essa área, né, com essa parte, de repente é legal dar uma olhada, né, e ver como é a UF, né, conversar com alguém da UF. E a PUC, né, que eu posso dizer da PUC, que tem um pouco dos dois, assim, da teoria das artes, tem disciplinas também de desenho, e tem disciplinas de exatas, mas eu diria assim, se eu tiver que escolher um grande foco da PUC, eu acho que é essa parte prática do projeto, assim. Então, acho que todas as outras universidades são 8 horas de projetos semanais, né? E na PUC a gente tem 12 horas semanais, então esse foco realmente na prática, em tudo, no desenho, na maquete, mas da maneira de representar melhor o projeto, assim, eu acho. Sim. Então, a UF tem uma pegada mais matemática, mais que se aproxima da engenharia. Isso. O FRJ vem de Belas Artes, né? Interessante, né? Ver focos diferentes ali. Claro, todo mundo, né, na dúvida, que fique claro, né? Todo mundo vai sair como arquiteto, todo mundo vai ter as disciplinas básicas. Então, né, a universidade, posso dizer que vai ter muita coisa em comum, mas você vai tendo focos um pouquinho diferentes, né? Como vários outros cursos aí, isso acontece. E aí, beleza, vai fazer a faculdade, vai sair formado, você vai ser arquiteto. O arquiteto, eu vejo que tem muitas possibilidades, assim. Hoje, você vê que na arquitetura, você tem muitas especializações, as pessoas vão buscar especializações ou muitas pessoas vão ter a arquitetura como uma coisa mais geral. Só para fazer uma comparação, assim. Você é médico geral, mas você pode buscar e ser cardiologista, e ser dermatologista. Tem muitas possibilidades dentro da arquitetura? O arquiteto é isso que você falou, né? A faculdade ela te dá todo o embasamento assim, para você ter uma noção básica de todas as áreas, né? Então você sai formado arquiteto, então em tese você tem, você consegue várias áreas ao mesmo tempo. Várias áreas você tem isso. Mas é claro que tem essas especializações, então, e a arquitetura tem um leque muito grande, né? Tem essa parte mais para engenharia civil, né, que a gente estava falando, quem quer trabalhar com obra, com construção civil, imobiliária, com empreendimentos grandes, condomínios, enfim. Tem outras áreas, né, área de interiores também, que é muito amplo, assim, tipo, muita gente mesmo, acho que a maior parte dos arquitetos formados vão para interiores, que é uma área muito legal também, muito interessante, assim. E tem também, por exemplo, cenografia também, que inclusive estou estagiando agora com cenografia, né? Que é essa área também que faz os eventos, que faz eventos mais artística, que tem cenografia audiovisual, cenografia teatral, cenografia de eventos, né? Então, são realmente áreas diferentes, né? Sim. E assim, é porque hoje, assim, pensando, né, numa pessoa leiga que está olhando e falando assim, tá, arquitetura. Eu posso pensar num arquiteto, numa pessoa que, olha, eu tenho a minha casa, eu posso contratar um arquiteto para, né, fazer um projeto para mim. E aí eu vou receber um projeto ali de uma organização de interiores, como você falou. Eu tenho uma parte mais urbanística, né, que aqui no Brasil, quando se fala nisso, pensa muito no Niemeyer, né, aquela coisa das grandes obras e tal, que ele vai desenhar, ele vai criar um projeto junto à engenharia civil. Hoje você tem uma pegada
também muito de planejamento urbano, de trabalhar em organismos públicos, de trabalhar ali diretamente com a organização da cidade, de fato. Então são possibilidades muito diferentes, assim, né? Que você olhar e falar assim, poxa, eu vou trabalhar numa empresa que faz uma organização de um espaço interno, né? De uma empresa, de um escritório, ou vou pensar, como você falou, num condomínio, num planejamento urbano, concursos, né? E hoje, assim, a ideia é sair como arquiteto, você pode olhar para todas essas áreas. E aí, qual é a ideia que geralmente você vê? As pessoas vão partir por uma pós, por uma especialização, para cair por uma determinada área? Em geral, as pessoas começam por interiores, né? Eu acho que é a área mais... que tem um contato mais fácil, assim, porque tem uma demanda muito grande, né? Uma procura muito grande por reforma, enfim. Muitas pessoas, sei lá, com apartamentos antigos e precisam de uma reforma, arquitetos de interiores. E é uma área que a gente, na faculdade, a gente aprende, assim, com mais facilidade, assim, digamos assim. Que a gente tem mais noção, assim. E aí, depois, com o tempo, as pessoas migram, né? Vão mudando de área, e vai do interiores, aí começa na construção civil, por exemplo, vai fazer... até, inclusive, dentro da construção civil tem também área de retrofit, né? De fachadas, de estudo de fachadas. Ou então vai para, como você falou, planejamento urbano e começa a se aprofundar mais nessa área, né? Então... eu diria que, assim, de início as pessoas ficam mais ali no interiores e depois vão para essas outras áreas. E aí você está numa pegada hoje mais artística, né? De cenários. Como é que é basicamente isso, assim? A gente faz projetos para eventos, né? Para festas. A gente fez recentemente um projeto até do Numanice, né? Da gravação do Numanice, do DVD da Ludmilla. A gente faz toda a parte lá da cenografia, de circulação, os bares, onde vão ficar os bares, o palco, tipo, o tamanho do palco, a altura, qual o material. A gente faz a especificação do material, a planta baixa, toda essa... existe um projeto por trás disso, né? Sim. E até que as pessoas nem fazem ideia, né? Que chegam lá, olha, tem um palco ali, tá tudo montadinho, né? Exatamente. Pô, tem bar ali, mas a pessoa não sabe que tem um projeto. Por que o bar tá ali? Né? Essa ideia, né? Exatamente. Por que o palco tem essa altura ou não é essa altura? Vai ter visão, não vai ter visão? Tudo isso, né? Tudo isso, o tamanho do bar também, né? Tipo, quantos atendentes vão ter? Tipo, tudo isso a gente... a capacidade também, né? De um evento, tantas pessoas, então preciso de tantos banheiros para colocar ali. Então, tudo isso que é dentro do estudo da arquitetura, que a gente já aprende na faculdade, e aplicado numa área que agora tá crescendo bastante, assim, acho que é uma tendência, assim, essa área de eventos, de cenografia. Bem visual, né? Bem visual e bem... De organização de espaço. Exatamente. Legal. E aí, hoje, por exemplo, quando você vai numa peça, uma peça grande de teatro, por exemplo, e você vê aquele cenário todo montado, é possível que tenha um arquiteto por trás daquilo ali. Sim, sim. Com certeza. Tenha pensado por que tem ali, se cabe aqui, a organização disso. Exatamente. Legal. É uma coisa que acho que a maioria das pessoas nem imagina que tenha, né? Porque você pensa assim no cenário e tal, a organização. Poxa, que legal. E essa é uma área que você acha que se encontrou, está seguindo nisso? Eu ainda tô estudando, né? Tô me abrindo. Comecei tem pouco tempo, assim, né? Não tô há muito tempo nesse estágio. Eu tô gostando, eu acho muito legal, assim, mas eu já trabalhei também com interiores, já trabalhei 2 anos no escritório de interiores e gosto muito também. Então, ainda penso, talvez, em voltar para interiores, né? Para arquitetura de interiores. E eu tenho visto, Lucas, assim, uma dúvida às vezes no pessoal, né? Eu falo em arquitetura, mas tem o design. E aí dentro do design também tem hoje muita gente falando em design de interiores. Por que hoje uma pessoa faria arquitetura e não design? Tá, vou melhorar até a pergunta, mas assim, diferenças práticas, assim, do tipo, porque tem a possibilidade de design, por exemplo, até na UERJ tem esse curso agora, a gente estava falando pouco tempo sobre isso com alguns alunos. E arquitetura, tem focos diferentes, assim, você vai ter uma faculdade diferente, tem muita coisa em comum. Como é que você vê essa dúvida que é comum hoje? Então, a arquitetura, eu diria que ela é mais completa, assim, né? A gente tem disciplinas, né, no currículo, a gente tem
como a gente falou, né? Disciplinas de engenharia, disciplinas a gente aprende hidráulica, sistemas estruturais e instalações, né? Hidráulica e elétrica. Isso tudo são coisas que, por exemplo, o design de interiores não tem na grade, né? Não aprende, assim. Então, a gente aprende também, né? Essa parte de decoração, de interiores, de materiais, de iluminação. Isso também está dentro da nossa grade, mas eu diria que a arquitetura ela é um pouco mais completa, nesse sentido de que você chama um arquiteto para fazer uma obra, ele vai saber a parede que ele precisa quebrar e a parede que ele não pode quebrar de jeito nenhum. Aonde passa o cano, aonde passa a iluminação, tipo, qual é a melhor altura. Então, claro, design de interiores tem outras habilidades, outras competências também que formam ele, mas no sentido, né, da obra, do campo... O design ele é mais específico, né? Ele é mais específico, exatamente. Uma determinada área que tem dentro da arquitetura. Exatamente. Você na arquitetura, você está aprendendo design também. Aprendo design, Entendi. Porque hoje eu vejo como uma dúvida, porque é um curso que surgiu e a gente tem alguns cursos bem especializados surgindo, né? Então o pessoal às vezes fica... Poxa, tem o design ali, tem a arquitetura, então você vê a arquitetura como algo mais amplo. Exatamente. Legal. E o mercado, assim, uma coisa que eu tenho perguntado isso a muita gente, e aí cada profissão está vendo isso de uma maneira diferente. A gente está vivendo uma era de quarta revolução industrial, a gente está vivendo uma era de... Né, já deixamos para trás a robótica, a gente está na inteligência artificial, internet das coisas, e como é que você vê isso dentro da profissão? Você vê isso mais como um risco? Você vê isso mais como algo que vai auxiliar a profissão? Ou um pouquinho dos dois? Essa pergunta é difícil. Eu acho que é um pouco dos dois mesmo. Eu acho que... Porque, assim, vou te dar a minha posição de leigo, tá? De quem tá de fora. Cara, hoje a gente tem tanto aplicativo, tem tanto site, que a galera tá se aventurando um pouco né, organização de espaço e tal. Mas, ao mesmo tempo, né, quem está pensando isso, quem tem uma formação por trás, né, tem uma lógica de, peraí, eu tenho ferramentas que vão me auxiliar. Hoje você tem muito mais possibilidade, né, ao teu alcance ali de uma tecnologia que vai te auxiliar e vai te dar muito mais rapidez nos seus projetos, acredito eu. Sim. Cada hora tem um programa novo e tal. Então, isso pode te auxiliar a fazer uma coisa... Cara, não vou dizer perfeita, mas um projeto mais acertado, preciso, né? Mais preciso ali. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa tem uma galera se aventurando aí com umas tecnologias, com os aplicativos, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, assim. Não sei, parece que, ao mesmo tempo, pode ser um risco, mas, ao mesmo tempo, vai te dar possibilidades porque você tem uma formação por trás... que aquilo ali vai te dar uma precisão que pouca gente vai ter. Sim, exatamente. Tem os bônus e os ônus, né? Eu acho que é isso. A gente, por exemplo, mais para engenharia civil, tem os escritórios de engenharia civil, eles agora só contratam se você souber BIM, né? Que é o inteligência artificial da arquitetura, que os programas são todos compatibilizados, né? Então você tem que saber. Tem que saber isso, porque você faz um projeto e ele já te dá todos os dados do projeto, você já consegue passar para o engenheiro responsável, consegue passar para alguém de uma outra área. Então, isso, assim, realmente revolucionou, assim, mais específico essa área da arquitetura com engenharia civil. Mas tem muito também, por exemplo, quem trabalha com renderização, com modelagem 3D, né? Que trabalha com interiores. Tem agora umas inteligências artificiais que fazem isso automaticamente, né? Você dá os dados do projeto, do tipo, eu quero uma sala com modelo industrial e tal, com ferro e tal, e dá os materiais e ele projeta, o próprio computador projeta a sala da maneira que você quer. Então, tipo, isso, você ganha um tempo com isso, né? De fato, não tem como negar, mas é isso, né? O que também está se perdendo do que a gente aprende na faculdade, desse processo também do analógico, né? E da mão também, que aconteceu já anos atrás, né? Quando teve a transição tipo, da arquitetura à mão, né? Das pranchetas para o AutoCAD, para o computador. Então, a gente está vivendo isso novamente, né? Tipo, a transição do computador, mas agora para a inteligência artificial. E eu acredito que ganham-se coisas, mas também tem coisas que se perdem, né? nesse caminho. Sim. Eu, quando fiz faculdade de geografia, por exemplo, que a gente tinha matérias de
planejamento urbano, se falava muito em AutoCAD. Hoje já não é mais o... Você usa bastante. É o programa base, assim. Para arquitetura a gente ainda aprende no AutoCAD. Tudo a gente faz no AutoCAD, assim, né? Todo arquiteto precisa saber, mas é isso, ele está perdendo muita força por conta do BIM, desses outros programas que... E do início da faculdade, de 2018 até hoje, você já viu mudanças? Você tem visto, assim, o avanço, as tecnologias novas chegando? Vi mais o BIM, né? Mais essa... o programa, né? Tem o ArchiCAD, tem o Revit, que são alguns softwares que trabalham com BIM, e vi ele chegando na faculdade, as pessoas, inclusive a PUC até disponibilizando novas disciplinas, né, para ensinar essas matérias. Mais técnicas ali. Mais técnicas para a gente aprender esses programas. E o próprio AutoCAD, que também é digital, antes não tinha essa disciplina na PUC, eles colocaram essa disciplina, então você vê que a universidade vai tentando se moldar. Como e a galera está até buscando cursos por fora, às vezes, né? Sim. Eu mesmo fiz alguns cursos por fora de SketchUp, que é um outro... mercado, né? Exatamente. Bom, maravilha. Luca, a gente está se aproximando do final aí, nosso tempo está se esgotando, mas eu acho que é pensar hoje, por exemplo, na arquitetura, para a galera que está na dúvida, hoje, principalmente com design, você vê algum outro curso que a galera geralmente fica na dúvida? Porque eu acho que tem uma diferença grande com a engenharia civil. Tem. É bem diferente, né? Eu acho que... eu diria que o design também é próximo, mas também é bem diferente, né? Também tem coisas que não são muito comuns. Eu acho que, de fato, é um curso muito específico, assim. Tem cursos em comum, mas não é muito próximo de nenhum outro curso, assim. Tipo, acho que é bem único. Na faculdade pública, assim, se a gente pensar, a galera tá buscando o SISU ali, que, falando assim, cara, eu quero ir para faculdade pública ou eu não posso pagar uma faculdade particular, assim. O que você daria de dica? Assim, uma faculdade que você fala, vai sem medo, assim, que é muito boa. Olha, eu acho que a FAO ainda, até FRJ, hoje, né? a FRJ é, de fato, muito grande, assim, tem muita tradição, né? Muitos professores incríveis, assim, que, enfim, sabem muito, parte acadêmica, uma parte acadêmica muito, muito forte, assim. Então, eu diria isso, assim, acho que a UFRJ a melhor opção. Legal. Gente, eu espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas, a desenvolver um pouquinho mais a ideia do que é a arquitetura, das possibilidades da arquitetura, das especializações, das dúvidas aí em relação ao design, pensar um pouquinho as diferenças metodológicas ali da faculdade. Então, foi um papo muito legal, eu te agradeço. Obrigado. Que bom que você veio ao AZ de novo, assim, é muito legal ver os ex-alunos retornando ao AZ, trazendo um pouquinho da experiência de vocês, assim, e eu vejo muito que o AZ não saiu completamente de vocês, assim, né? O aprender a estudar no AZ, você levou, né? Conseguiu levar. Totalmente, A gente aprendeu bastante, né? Foi muito legal o período que a gente esteve junto aqui. Gente, arquitetura, e aí eu vou deixar contato do Lucas aqui na descrição. O pessoal que tiver dúvida aí, manda pergunta. O Lucas está agora, a gente, como eu falei, está gravando aqui no final de 2023, então provavelmente você vai ver esse episódio aí, o Lucas já está formado. Então, espero que tenha ajudado. A gente segue aqui com mais cursos, com mais profissões, porque eu tenho certeza que o Bicast Profissões ele vem com o objetivo e vai alcançar esse objetivo de ajudar você nessa tomada de decisão, nessas dúvidas que você tem. Um abraço, até a próxima, gente.